Mas bora começar. Querido, boa tarde, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui com a gente. E, cara, eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história. Como foi que você entrou no mercado imobiliário? Como é que começa isso daí? Eu já adiantei para a galera que você é dono lá da Bem Locado, a gente vai chegar nesse papo aí, mas eu queria saber como é que foi o começo dessa história. Bom, vamos lá, vamos retroagir lá para o século passado, então, tá? Porque eu já sou jurássico nisso aí. Eu já venho de um mercado eu sou multiempresário, certo? Como você já testei vários modelos de tecnologias, de empresas, tá? Eu vim a minha origem é de TI, desde 88 eu tenho empresas focadas em TI, hoje a gente segue com o braço dela, mas mais focado em startups, esse tipo de coisa. Okay. E em 95, tá? Em 95 a gente deu uma guinada, tá? A gente começou a construir para nós mesmos, tá? Vislumbrando, eu sempre tive um sonho de construir, de deixar um legado, de edificar coisas assim, uma coisa de alemão, sabe? Que construir aquilo que os outros não fazem para ti, então tu tenta fazer isso. Então nós começamos a construir, locar alguns imóveis, vender, tá? E comecei a trabalhar nesse mercado. Então isso aí nós juntamos a outros investidores, certo? E começou essa bola de neve começou a crescer. Ao longo do tempo, tá, nós começamos a ser procurados por alguns players do mercado aqui no Rio Grande do Sul, tá, tanto rede de lojas, magazines, né, farmácias, correios, supermercados, esse tipo de coisa. Então eles nos apresentavam a demanda locatícia que eles tinham. Eu preciso botar um mercado, uma farmácia em determinada cidade, e dava mais ou menos a região. Tá? E a gente fazia uma conta, comprando o terreno mais o custo de obra vai nos dar uma taxa de retorno interessante, tá? A gente acabava fazendo o que fechava a conta, e o que não fechava a conta a gente deixava para os outros, tá? Então, nós construímos... Peraí. Eu conheço um monte de construtor, e eu não conheço nenhum que chega os outros convidando assim, olha, vem ali abrir constrói para mim uma agência do Correio. Como é que foi isso? Como é que começa? Porque assim... eu conheço um monte de gente que constrói casa. O cara tá lá, construiu 5 casinhas, 10 casinhas, e não bate na porta toda hora alguém falando assim, vem construir para mim meu supermercado. Como é isso? Teve alguma coisa da sua rede de relacionamentos? Você saiu falando assim, o alemão é bom para construir esse negócio? Como foi? Como é que começa? Eu tô falando exatamente. Porque aqui nós estamos com um monte de gente ao vivo com a gente, e a gente vai ter pequenos incorporadores também, nós vamos ter gente do mercado imobiliário, né? Corretores, donos de imobiliário, e de repente o cara quer começar a fazer isso aí também. Se iniciou basicamente com os Correios aqui no Rio Grande do Sul. A gente tinha uma unidade que era de um cliente nosso, e onde ela tinha que passar por uma série de adequações até para cumprir todas as normas técnicas. Tá? Nós, como construtor, nós pegamos essa obra e começamos a fazer todas as adequações. Finalizado isso, tá? O próprio pessoal da direção, que era responsável disso aqui, gostou do nosso trabalho e começou a linkar... Dos Correios, regional, no Rio Grande do Sul, tá? Legal. E começaram a nos dizer, a gente tem uma demanda porque ninguém quer construir específica, a gente sempre tem que pegar um prédio que está pronto e fazer as adequações, onde ficava muito mais caro, esse tipo de coisa. Isso nunca era licitação? Não, isso era uma dispensa de licitação, porque tinha-se uma necessidade emergente, tá? Então nós começamos a fazer 1, 2, 3, ao longo do tempo a gente acabou fazendo 34 nessa brincadeira. Tá? Então, deu para ter uma expertise nisso aqui. Somado a isso, se começou a fazer em determinados... A gente pegava em determinadas regiões que não estavam desenvolvidas ainda, que o Correio, para ele, era interessante. O Correio é diferente, ele não precisa... Nós estamos falando de depósitos de Correio, onde funciona o centro de distribuição, tá? Onde é o carteiro mesmo. Não. É onde vai o carteiro que sai com as cartas ou sai com o SEDEX, com os volumes. A transportadora do Correio em si. Ok, certo? Os galpões logísticos deles. Exatamente. Então, necessariamente, ela não fica no centro, isso. Então, ela tem que ter um lugar aí que distante, tá? Ela tem que ser suprida de transporte público, porque hoje o carteiro, grande parte dele, ele usa o transporte público, tá? Então a gente começou a desenvolver lugares, tá? Normalmente a gente comprava uma área um pouco maior e acabava fazendo um mall de lojas, tá? Ou nós fizemos vários residenciais ao lado e começou a se desenvolver esse trabalho.
Ah, é? Tá? Legal. Você pegava, comprava uma área maior, botava ali o correio que já ajudava a fechar a conta, e aí falava, agora eu vou ganhar dinheiro mesmo com o que eu incorporo junto. Exatamente, a gente usou aqui numa cidade próxima, da região metropolitana, eu acabei fazendo 2 torres de apartamentos, tá? Onde 32 apartamentos, 8 desses apartamentos foram vendidos para os próprios funcionários dos Correios, tá? Então, Legal. então acabou voltando, foi onde a gente começou também a trabalhar num case de residencial também. Tu tem pai alemão e mãe turca, né? Para poder ficar com essas coisas. Mais ou menos, o DNA é forte. Tanto é que eu trabalho na área comercial desde 88, né? Então eu sempre, apesar de trabalhar em TI ou construção, sempre, a minha veia sempre foi o lado comercial, né? Sempre tive um feedback por trás, todo um staff para trabalhar, desde na engenharia, tá? Na administração, na área jurídica, tudo isso é feito dentro da nossa empresa. Tá? E aí começou com o correio e vocês começaram depois a migrar para outros nichos de negócio como? Como foi que... Exatamente, porque daí a gente começou a vender essas unidades já, na realidade hoje todo mundo quer a criança depois que nasceu, de loiro e olhos azuis, tá? Quando o contrato já está em vigor, tá? Nós sempre fizemos naquele momento que estava de gestação, então se definia uma área, tá? Se assinava um pré-contrato, daí se construía quando estava tudo pronto, com todas as adequações. Como se fosse um contrato de intenções ali. Exatamente. Nesse período nós estávamos num coeficiente, digamos, de risco, certo? Sim, então ninguém queria participar. Né? Uhum. Tá, então ninguém queria participar dentro disso aqui. Nós acreditamos dentro disso aqui, junto com a diretoria, e acabamos, quando conseguia concluir tudo isso aqui, quando foi entregue o imóvel, quando foi registrado o contrato, tudo, esses contratos são contratos longos, de 5, 10, 15, 20 anos. E o found disso? A grana, da onde você tirava capital para fazer isso? Era capital próprio? Tá. Ou você foi fazendo um montinho, um montão, ganhou um pouquinho, foi aumentando? Exatamente. Ou você já trabalhava com investidores desde o início? Não, eu já trabalhava, a gente sempre teve um grupo muito forte de uns 23 investidores, só que nem todos eles trabalhavam junto. A gente escolhia um nicho de mercado, certo? Esse aqui é o investidor A com o investidor B, sempre a OR Grupo, né, que eu chamo, o Odoni Rodrigues, na realidade a gente criou uma grife, certo? Que é a OR Grupo, onde é a construtora, onde é investidores, certo? E depois disso, focado, onde nós começamos a comercializar esses imóveis que já estavam construídos e locados, tá? A gente começou a repassar para investidores, porque daí, neste momento, todo mundo queria, né? Depois que a criança nasceu, que tinha um prédio construído. Certo, né? Exatamente, não tinha mais risco, né? Tá rodando, né? Agora é só ganhar dinheiro, bora, né? Exatamente, tá? Depois que a criança nasceu, todo mundo quer batizá-la. Tá? Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente começou a comercializar isso aí, e daí começou a ter... Então você já pegou e começou a fazer... Você estava fazendo já, na verdade, era uma ideia já de dar a pernada no capital já mesmo, né? Assim, exatamente. Tá? Se ganhava, então, na construção e no ganho, porque hoje, esses produtos bem locados, na realidade, tu não vende somente uma matrícula, né? Tu vende a matrícula, a localização, o prédio que está ali, o inquilino, né, tanto a qualidade financeira do inquilino e o que ele também ele representa para o teu imóvel, tá? Então a gente pegou vários imóveis que na realidade era uma rua que não tinha, mal e mal tinha um calçamento. Quando a gente aprovou o projeto já em nome dos Correios, até a região valoriza, né? Exatamente, a gente começou a comprar para clientes nossos, tá? Teve onde a gente fez esse residencial com 2 torres, ao lado a gente fez uma igreja, certo? E ao lado foi feita uma casa de festas, e quando a gente começou, o Correio estava ficando pronto praticamente, essa avenida foi inclusive asfaltada, tá? Então, teve um movimento de crescimento da região, né? Ele acaba valorizando aquilo que eu te falei. Esse cliente, ele acaba valorizando o teu imóvel, né? Então, na realidade, é um pacote de coisas que a gente oferta, né? Não é pura e simplesmente um imóvel.
Mas quando saiu, por exemplo, tá, beleza, eu já estou tendo sucesso com essa história dos Correios, eu imagino que, até porque é um mercado com dispensa de licitação, tem muito relacionamento aí no meio também, né? Você Exatamente. Fez um bom trabalho, mas deve ter um relacionamento grande com a equipe do Correio, de confiança e de tudo mais. De você também saber, eu não estou falando nem de um relacionamento ilícito, até porque todo mundo hoje em dia fica pensando que tudo que tem a ver com o público é safadeza no Brasil, e não é, né? Mas não, é tudo auditado, né? Sem problemas. Mas eu digo, até da sua parte precisa ter um relacionamento para saber que os caras não vão voltar atrás por qualquer coisa, ou uma picuinha política lá dentro vai mudar o jogo rápido, alguma coisa assim. Tá, e quando é que você parte para outros nichos que sejam semelhantes? Ah, legal, funcionou isso aqui, então agora eu vou falar com um grupo, sei lá, de farmácia ou de supermercados. Foi uma coisa orgânica que foram vindo, já tem isso aqui, eu também tenho outro cara que está precisando, ou foi algo que vocês fizeram prospecção, análise de negócio, esse tipo de coisa? Bom, ele começou praticamente automático. Quando nós começamos hoje o Rio Grande do Sul, na realidade, ele parece ser muito grande, mas ele é muito pequeno. Essas oportunidades aparecem praticamente sempre para as mesmas pessoas ou empresas, certo? Então, no momento que a gente ofertar... deixa eu dar voltar isso aqui. Toda a nossa cadeia de produção, certo, de desenvolvimento de produtos, nós sempre colocamos ela no mercado sempre através de parceiros ou corretores de imóveis, tá? Nós Legal. Não trabalhamos clientes finais. Fizemos todo o trabalho, mas sempre com corretora tiracola. Eu digo só, eu entrei de namorado contigo aqui, a vida inteira esse cliente vai ser teu. Tá? Por mais que o cliente acabe a gente tendo contato, esse estreitamento, né? A gente o corretor sempre tá ali, não precisa se preocupar que não. Beleza, eu fechei o primeiro negócio e depois já era, né? O cara conheceu. Exatamente, a gente segue alimentando ele, se ele quiser acompanhar as negociações, perfeito, mas ele sempre está ciente, né? E o que é dele faz parte daquilo ali. Tá? A gente não abre mão, eu prefiro trabalhar desse formato porque a gente quantificou, na realidade, o nosso volume, né, justamente por isso, nesse mercado tão promíscuo, né, que seria da corretagem que o pessoal fala, tem muita gente boa, tá, e a gente começou a trabalhar isso aí já desde 95, tá, muito mais forte agora, eu estou nesse mercado muito forte com um produto bem locado, tá, faz uns 10, 12 anos, certo, onde a gente especializou. Nesse momento agora que deu a virada, porque assim, a gente mora num país louco. Então você trabalhou com o país em todas as loucuras durante décadas. E agora é a primeira vez que ainda continua louco, mas que pelo menos se assemelha a uma sanidade de taxa de juros, né? Nenhum lugar do mundo tem essas taxas de juros. É a primeira vez que a gente está experimentando. É uma novidade para a gente, como povo ainda, sabe, trabalhar com uma taxa de juros nesse patamar. E aí, como é que tá? Como é que isso refletiu dentro do teu negócio? Cara, isso aqui refletiu extremamente positivo, tá? O pessoal, normalmente, nós tínhamos os clientes que compravam esse tipo de coisa, era aquele cara patrimonialista, que sempre investiu, ele deu uma diversificada, mas ele sempre soube que investir em imóvel sempre foi seguro. Ao longo dos anos, eu acompanhei, estou falando aí antes, né, ao longo de 6 anos, mas tu imaginar, num período curtíssimo prazo, talvez tu até possa perder dinheiro em imóveis. Se tu comprou um imóvel há 4 anos atrás, tu pegou bem no auge, tá? Mas tu pegar de 5 anos para trás, sempre de médio e longo prazo, sempre tu ganhou a inflação, certo? E tu teve mais um ganho de capital, certo? Em cima disso aqui. Tá? Então a gente sempre trabalhou nisso aqui, agora com uma Selic a 2%. Se imagina se estamos tratando uma inflação de 3%, tá? Na realidade, hoje o investidor está pagando 1%, tá, para deixar o dinheiro do banco. Então ele está vendo com outros olhos, certo? Essas oportunidades, para te ter uma ideia, hoje um dos piores negócios que a gente apresenta, tá, que não seria um produto excelente, nós conseguimos entregar 6%, 7,2% ao ano. Mais a inflação, mais, porque todos esses contratos eles são regidos. Está corrigindo, tá? Graças a Deus, todos esses players que hoje nós fizemos a demanda locatícia, nenhum deles pediu redução de locação, tá? Então, mesmo passou agora, por isso. Deu a crise, mesmo agora. Renegociação, ninguém teve pedido de renegociação aí. Não, teve algum caso aí que a gente deu, não, na realidade não foi nenhum bônus, tá? Deu 30%, 40%, mas ele
jogou para o ano que vem e ele vai ter que pagar essa conta. Só Então, estender os prazos, mexer no fluxo. Né? Exatamente. Tá? Então Legal. o pessoal tem... Ou seja, vai receber... Desculpa, a galera que trabalha assim, com esse tipo de investimento, eu acho que fluxo não é exatamente um problema para eles, né? Não. O cara que tem capital, a questão dele maior é ele saber que a conta na última linha fecha, né? Se vai ser... Exatamente. Porque às vezes eu estou falando um papo meio financeiro aqui, gente, mas basicamente esse mercado é um mercado que o cara tem que ter a calculadora na mão para ele poder entender. Agora... Ô, Doni, me conta um negócio. Muita gente que está assistindo a gente aqui é corretor e está se perguntando, tá, e o que eu tenho a ver com o raio desse homem aí ganhando dinheiro e como é que eu posso fazer alguma coisa assim? E eu queria saber contigo, tem alguma forma de que o corretor aí pelo Brasil inteiro possa ele mesmo prospectar e procurar fechar esse tipo de negócio ele sozinho, ou alguma forma que ele possa trabalhar em parceria aí com vocês, que consiga trazer negócios? Cara, a gente sempre está sempre aberto a essas trocas de experiências, né? Tanto é que eu falei, hoje a gente tem perto de 5 mil corretores trabalhando conosco, não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, alguma coisa lá fora, né? Nós já vendemos para grupos de investidores de Estados Unidos, muito pouco, mas está aparecendo alguma coisa de fundo de pensão lá, mas principalmente Espanha e Portugal, certo? Então estão vindo para cá. Então a gente nós estamos tratando de produtos de valor agregado bem mais alto, certo? Que daí essas oportunidades não aparecem no a granel, tá? Mas esses outros aí, nós temos hoje produtos a R$1.000, se o cliente quiser comprar na totalidade do imóvel, certo? Até 30. Vou ver se, eu não sei se é a minha aí, opa, acho que foi a do Odoni, ele acabou caindo. A internet abençoada aí, que às vezes acontece isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Foi a minha ou foi a do Odoni? Acho que foi a do Odoni. Mas ele deve entrar aí de novo e a gente continua esse papo. Vamos lá, vamos ver. Odoni, estou te chamando aqui novamente, você vai ter que aceitar, igual a gente fez lá no início. Voltou? Opa, voltou, beleza. Sim, voltou. aí, desculpa, deu uma interferência e acabou que eu não consegui ouvir a questão dos valores. Vocês têm... Deixa eu entender melhor. O corretor ele tem uma oportunidade. Como é que ele fecha o jogo contigo, por exemplo? Hoje você tem maior oferta de investidores, de gente com grana para poder investir, ou de produtos para ofertar para quem tem grana? Normalmente o mercado a gente tinha mais ofertas do que compradores, tá? Agora você tinha mais oportunidade de produto do que gente com capital para investir. Exato, hoje está ao contrário, a gente está com uma demanda muito grande, inclusive negativa, a gente tem faltando produtos na faixa de 500 a 1 milhão, tá? Que normalmente era o cara que investia muita coisa, ou estava numa aplicação financeira, ou mesmo no mercado de imóveis residenciais, onde ele tinha um apartamentinho locado. Sim, lá. Aí é tudo muito pequenininho, né, para ele ali. Exatamente, para te ter uma ideia, a gente sempre faz uma analogia aqui, a gente tem um exemplo, depois eu vou tem um outro produto que a gente criou para esse nicho de mercado, tá? Mas tu compra hoje um apartamento de 300 mil, de 2 dormitórios aqui, tá? Tu já arranca pagando ITBI e registro, certo? Ou já vai virar 315, tu vai pegar uma locação, de no máximo aqui na nossa região, R$1.200, tá? Uhum. Onde tu vai... imaginamos que em 5 anos aqui, segundo o COFES, tá, tu tem uma vacância de 20%, tá? Tu vai ganhar em torno de 0,3%, mas na realidade ele vai te sobrar, pagando imposto, 27,5% de imposto de renda, tá? Vai te sobrar um 0,12%, 0,14% limpinho, certo? Sim. Então, tá? Já num imóvel desses, tá, tu vai ter um inquilino mais saudável, tá? Tu não vai ter taxa de vacância, tu já adquire esse produto num outro formato, a gente dá uma assessoria não só jurídica, como tributária também, como ele comprar num outro formato. A gente hoje compra através de uma empresa, de uma SPE, onde em vez de ele pagar 27,5%, como todas as incorporadoras fazem, né? Em vez de ele pagar 27,5%, ele vai pagar 11,33%, então já tributa menos, né? Então, se ele quiser fazer troca de produto também, depois ele troca somente a titularidade das cotas, né? Então, a gente cresceu muito em cima desse mercado. Tá? Legal. Então,
Inteligência então tributária, né? O cara tem que saber como, não é deixar de pagar o tributo, é saber como se adequar melhor, né? Exatamente. As sociedades de participação especial, as SPS, foi algo que a legislação, depois que mudou, melhorou muito para o incorporador, né? Faz mais sentido desse jeito. O risco era retardado antes, né? Que existia nessa parte de incorporação com as SPS, isso aí realmente melhorou. Mas me conta aí, o corretor está aqui assistindo a gente. E aí ele tem uma oportunidade. Você atua o Brasil inteiro? O cara estiver em Manaus, dá certo? Sim. Tanto a gente atua de dois formas. O cara olha lá e fala assim, pô, eu estou numa avenida aqui super legal, eu tenho aqui um imóvel grande que eu acho que cabe, sei lá, uma farmácia. Aí ele faz o quê? Ele vai pegar e vai mandar um e-mail para vocês aí falando como é que é o imóvel, para poder ver se tem cliente, para ver se vocês fazem a conexão com, por exemplo, uma rede de farmácia ou alguma coisa assim, ou não, já tem que vir uma coisa mais amarrada. Como é que é o começo? Hoje o começo a gente trabalha ao contrário, a gente trabalha com a demanda locatícia desses grandes players, tá? E a gente busca. Tá? E esse mercado que a gente atua, o bem locado, na realidade, ela é compra e venda de imóveis locados. Todos eles têm que ser comerciais, tá? Sim. Nós não trabalhamos lajes ou salas comerciais, tá? Okay. Então, nós temos, são lojas, térreo, solo, tá? Né? Uhum. Solo, tá? Então, que tu tem que ter um ponto comercial, porque ele agrega valor ao teu imóvel. Certo. Ou então, na realidade, uma verticalização, que daí na totalidade, certo? Tu comprar um edifício inteiro, tá? Então é isso que a gente faz. Então, hoje o parceiro... Esse é um modelo que eu tenho até falado para vários alunos também, e que eu acho super interessante, e dependendo do tamanho da cidade, principalmente as maiores capitais, Rio, São Paulo, BH, as maiores capitais do país, acho que Brasília também, algumas capitais assim, tem uma coisa que está sendo uma tendência, que é o middle term, né? Porque a gente tem o short term, ali, o Airbnb, que aluga para 3, 4, 5, 6, 7 dias, ou seja, ele imita um hotel. Período curto. Você tem o short term, né? Ou seja, aquele curtinho ali é tipo um hotel. Você tem o long term, né? Um ano, a nossa locação principal, renovável, ou no caso de comercial, que normalmente comercial o pessoal evita acima de 5 anos por conta da legislação, né? Das coisas automáticas, mas faz prazo normalmente até 48 meses e tal, mas sempre acima de 36, né? Fica ali brincando 36, 48, é o long term tradicional, mas você tem também um negócio ali no meio do caminho que é o middle term, que é o cara que compra várias unidades e faz locações para 4 meses, 5 meses, 6 meses. E aí você pega, por exemplo, esses modelos à la flat, essas coisas que tem muito em São Paulo, por exemplo, e você consegue clientes que não é o cara da família, que vai locar por longo prazo, mas também não é o cara do short term do Airbnb. É aquele cara que consegue, que vai, por exemplo, fazer uma pós-graduação, vai fazer um MBA, vai fazer alguma coisa dentro da cidade e aí precisa de um pouco mais, né, de tempo, e ele está disposto a pagar mais. Ele quer um negócio imobiliado, ele quer um negócio melhor, mas não pode ser o ticket do hotel, né? Tem que ser uma coisa no meio do caminho. E isso daí tem gerado muitos bons negócios, e os os investidores e fundos de investimento estão atrás desse tipo de produto também, né, para fazer administração e tudo mais. Então, ou seja, demanda hoje a gente tem muita para vários dessas modelagens, né? Agora, no comercial, como você estava falando aí, então você tem uma demanda hoje que você já sabe, por exemplo, eu estou precisando no Brasil inteiro, um cliente meu, sei lá, a rede de drogarias, ela está precisando em várias cidades. E aí o corretor ele entra na parceria com você em achar o imóvel, em achar a área ou em trazer cliente? Como é que é? Ele pode atuar nos dois formatos, como um agenciador de produto, ele nos traz um produto para a gente jogar na realidade a nossa imobiliária funciona como um hub, certo? Desse produto bem locado. O Fábio nos traz um produto que está alocado e ele quer achar ele quer se desfazer desse produto, tá? Nós vamos jogar na nossa rede ou nós mesmos vamos comprar, certo? Então, e o outro corretor na ponta, né? Então ele vai ter essa oferta para vender esse imóvel já bem locado. Tá? Então funciona nesses formatos. A gente funciona também muito quando tem uma demanda, por exemplo, a gente tem uma rede grande de farmácias a nível nacional, que está num projeto de...
Mais ou menos. E azul, a outra bandeira é azul. Tá? É uma que tem vermelho e tem azul, sei qual é. Tá, eles têm as duas bandeiras, certo? Então eles estão num processo de expansão bastante grande aqui muito no Rio Grande do Sul, e a gente tá com uma demanda para eles, tá? De selecionar pontos comerciais. Então o que a gente joga? A gente trabalha muito através do WhatsApp, tá? No robô também, que depois eu vou entrar, que esse robô a gente começou a usar através do corretor máquina de vendas, que eu entrei, eu acho que foi mês passado ou retrasado, não me lembro, eu entrei com vocês, foi onde eu conheci o Fábio, tá? E me apaixonei pelo processo, que mais ou menos é o que eu faço, tá? Mas diferente dos outros que estão aí dando cursos, tá? O Fábio trabalha no dia a dia numa imobiliária, é diferente daquele cara que está nos trazendo uma didática lá que ele, sei lá, se ele implementou em algum momento da vida dele, tá? Doni, te agradeço, tá fazendo jabá aqui para mim, mas bora menos jabazento, vai. O cara vai lá, aí tá. a farmácia te procurou e você está hoje com demandas mais no Rio Grande do Sul. Sul, exato. Eu tô querendo saber assim, o cara tá lá em Santa Catarina, tá aqui já a turma falando comigo, tô aqui em Floripa e tal, o cara pode começar a procurar lá lugar para enfiar a farmácia vermelha e azul lá em Floripa e te passar? Sim, funciona isso, porque que nesse momento a gente apresenta, porque os pontos ideais é difícil, tá, conseguir. Então o que a gente tem preferido? Uma esquina sentido positiva, centro-bairro, passando a esquina, certo? Ali, então... Okay. Tá? Então a gente nos traz esse produto, a gente faz... que está vendo a gente aqui não sabe o que é uma esquina positiva centro-bairro, não vai conseguir trabalhar nisso, velho. Entendeu? Exatamente. Tá? Então nós temos um serviço de engenharia dentro da nossa empresa, onde a gente faz um estudo, um anteprojeto, tá? Onde a gente apresenta, então faz um estudo tanto de trânsito, de tudo, e apresenta para esses players. Se ele não serve para o player A, vai para o player B, e assim por consequência. Tá? Então a gente estuda isso, se tem condições de agregar mais coisas, não só essa farmácia, colocar um banco, tá? Então a gente sempre tenta agregar, porque ele acaba qualificando cada vez mais o imóvel, né? À medida que tu vai colocando outros players ali junto. Então é muito normal a gente fazer, hoje tem uma rede de supermercado que a gente está fazendo expansões, tá? Nós estamos colocando já 4, 5 lojas, tá? Agregando aquilo ali, que hoje o aluguel, se tu pensar de um player de supermercado, ele te traz nome, te traz valorização do imóvel, mas ele não a taxa de retorno... Receita, exatamente, né? a taxa de retorno não é tão atrativa, tá? Mas em compensação, tu aluga para um outro, para uma farmácia, para um outro player ali, ele acaba te dando uma taxa de retorno muito melhor, tá? Então, daqui a pouco a gente acaba vendendo o supermercado, ficando só com outro player, tá? Então, isso é muito normal, por isso que a gente faz no formato de SPE para ficar trocando de cartas. Você não consegue montar o mall completo, né? Porque normalmente essas redes de supermercado, elas que gerenciam um mall, né? Eu tô falando porque eu já, por exemplo, já fui cliente do GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e ele tem a GPA Malls. Sim. Então aquelas lojinhas que estão ali junto do supermercado deles, já é tudo locada pela equipe deles mesmo, né? Então você está falando, não é dentro da estrutura de loja deles, ele é apartado. Né? Ele é apartado. Exatamente, né? Tá? Tu faz dentro do estacionamento, então tu joga para um lado um mall de lojas, tá? Vai botar aquele mallzinho hoje americano mesmo, né? Vaguinha de garagem, joga eles de um lado e joga o outro do outro, né? Exatamente, muito parecido isso. Tanto é que a gente trouxe esse modelo, né, americano, tá? Hoje a gente participou de alguns empreendimentos lá comprando em cotas, né? Não na totalidade, até para entender esse negócio, para depois foi onde a gente trouxe esse modelo para cá. Na realidade, a gente participou da implantação de algum desses produtos lá, eu tropicalizei esse produto para cá, tá? Desde contrato, tudo isso aqui, e está externando esse projeto para os demais. Tô vendo as perguntas aqui, estão me perguntando como é que é feito parceria, te chama no direct aí do Bem Locado? Chama no site? No direct, no site, tá? Tem Bem Locado Oficial, tá? No Instagram, tu tem Bem Locado no Facebook, Bem Locado no LinkedIn, tá? Bacana. Ou então bota direto bem bota Bem Locado aí no Google, na rede que quiser, manda a mensagem no direct aí e aí vai dar certo, né? Tá. Exatamente. Então, o Fábio está perguntando aqui se você trabalha com Build to Suit. Muito.
Tá? A gente trabalha porque isso dá segurança para o cliente, né? Tu vai adquirir um determinado uma área, daí nós estamos falando no valor agregado bastante alto, né? Explica então tu um pouquinho pra gente como é que seria esse modelo. O Build Suite é um modelo americano onde é construído para local específico. Tá? Então, vem um player, eles determinam, eu preciso fazer um determinado local, eu preciso fazer uma obra de grande porte, então nós vamos ter um investimento de grande porte. Tá? Então, para preservar, desde 2012, tá, tem uma legislação nacional que te permite fazer uma multa mais extensa para preservar esse valor do investidor que ele aporta naquilo ali, para te garantir esse retorno. Tá? Então, hoje é muito normal fazer um build suite, formatando ele com 10 anos, 10 mais 10, tá? Então, o que funciona? Nesses 10 primeiros anos, tá, ele tem o compromisso de ou estar locando, pagar em dia, né? Ou então, se ele sair e interromper esse contrato, na realidade, ele arranca com uma dívida de 10 anos. Tá? Essa é a grande verdade. Ele vai ter que pagar de um jeito ou de outro, né? É para preservar o capital do investidor. Tá? Então, funciona muito disso. Tem um outro caso que é o sale-leaseback também. Nós compramos, tu tem hoje uma grande empresa, ela tem um patrimônio, tá, o imóvel lá, só que ela não tem liquidez para fazer caixa. E que a gente acaba comprando o imóvel dele com um contrato de locação também com longo prazo. Tá? E ele loca para ficar lá, para permanecer lá. Ele faz capital lá mesmo. Ele continua com a exatamente. Porque... Então eu pego um cara grande aí que tem que o patriarca foi lá, montou o CD dele, estava todo orgulhoso com o CD, veio aí uma crise dessa, tirou o capital dele de giro, ele está precisando fazer grana, ele vai lá e vende a estrutura do CD dele e continua lá mais 10 anos locado. E ninguém fica sabendo. Gente, isso daqui pode parecer um detalhe bobo, mas isso aqui é o ouro. Quantas e quantas pessoas, se você conhecer na sua cidade aí um grupo que tenha a galera mais cabelinho branco assim já, vai ter um monte de gente que está arrochada de grana. Eu estou falando, gente, de uma rinca de concessionária. Vender carro não está fácil agora, deu uma apertada. Não é todo mundo que está capitalizado. E esses caras têm grandes galpões, têm às vezes centros de distribuição. Indústria também tem apanhado muito nos últimos anos. Pessoal aí do Sul, entendeu? Muita coisa. Indústria de calçados, enfim, peças, um monte de coisa. Tem sofrido com um pouco dessas perdas de liquidez imediata e também de rentabilidade aí por conta da crise. Então, é aquela história. Você fala assim, pô, Fábio, parece um negócio tão distante, mas às vezes a nossa função como corretores ou como players do mercado imobiliário é a gente saber se posicionar. No final, gente, é venda, é assuntar, é puxar assunto. Porque eu vou te falar, o Odoni está falando assim, mas pode ter certeza que ele ali, ó, gente, é assim, ó, vem naquela conversadinha, puxa um fiozinho e aí a turma vai abrindo o bico aí e vai contando. Negócio grande, a gente não fecha na sala de reuniões, a gente fecha no cafezinho, entendeu? Então, começar... Exato. Uma taça de vinho, uma coisa assim. Uma taça de vinho, é isso aí. Então, muita gente me pergunta, tá, Fábio, como é que eu faço? Eu faço um anúncio disso? Não, esse tipo de negócio não é com anúncio. Esse tipo de negócio é conversando, indo jogar bola, relacionamento. Jogar tênis, relacionamento. Participando de confraria, pegando ali, chamando, Fábio, mas às vezes eu nem tô com cacife para isso tudo. Gente, muitas vezes é saber puxar o assunto certo e ter a paciência, ter a maturidade de saber que não é às vezes do dia para a noite, mas que uma coisa puxa a outra. E depois você saber como fazer as conexões disso. Eu vejo isso em grandes negócios, sempre são assim. E a gente tem busca aqui dentro da imobiliária. Falando nisso, Odoni, eu estou com uma área ali no DAIA. Sabe o que é o DAIA? É o Distrito Industrial de Anápolis, onde fica a Hyundai, onde fica a montadora da Hyundai, fica, sei lá, 90% de todos da indústria farmacêutica. Os sistemistas. Não, pessoal de fármaco, de indústria farmacêutica. Sei lá, 90% de tudo quanto é remédio genérico do país é fabricado aqui em Goiás. E nessa cidade, em Anápolis, que fica a 50 quilômetros aqui da gente. Vou te passar até umas coisas aí. Eu tenho um terreno lá que é top, tem que ser edificado ainda. Mas, e que tem, se tiver cliente grande aí que está precisando montar planta, e aí lá tem o lance de fazer a integração
com o eixo norte-sul lá, ferroviário que tá, tem Porto Seco, Certo, cidade, sim. tá? Então tem uns negócios grandes aí também, ó, vou ganhar um dinheirinho com isso aí também. Depois te passo. Vamos lá. Então, a galera realmente tem que pegar e começar a cultivar os negócios e saber trocar cartãozinho de visita ali, né? Trocar o WhatsApp hoje, né? Então, Exatamente. Começar a fazer esse tipo de conversa, né? E principalmente que eu digo para a grande parte dos corretores, né? Na realidade, tu tem que entender o cliente, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer, tá? Então, tu tem que ter a segurança de entender ele, né? E ofertar o melhor negócio, tá? Talvez, no caso do Build Suit ou no Sales Back, tá? Tu ofertar, ele nem imaginou, tá? Fazer um tipo de operação dessas. Antes ele estava imaginando fazer uma operação no banco, onde ele ia dar o imóvel como garantia, certo? O banco ia cobrar taxas abusivas, ou então ele já estava com o limite dele tomado, não teria mais como compor isso, né? E a gente tem esse tipo de negócio. Nós trabalhamos além do... Você quer saber um bom termômetro para essas coisas? É quando você pega... Ó, deixa eu começar a pegar umas coisas mais ativas aqui para a gente poder pegar e fazer. Você pode pegar condomínios grandes, prédios grandes. Sabe, o pessoal tem grana? E pegar os apartamentos que estão à venda, as casas que estão à venda e dar uma trinchada ali. Depois você pega desses imóveis e se você tiver, depende de como é que é a sua cidade, você consegue ter acesso a quem são os proprietários. Na minha cidade, a gente tem mapa digital e eu consigo puxar pelo IPTU quem são os proprietários. Se você pega e começa a ver nesses condomínios grandes, naqueles chiques, esses prédios mais antigos conceituados, e você começa a ver ali dono da concessionária tal, dono da indústria tal, sabe, esse tipo de coisa, você pode pegar e começar a colocar, a fazer uma listinha desses caras e falar, pô, ó, o pessoal está vendendo. Será que está vendendo porque está indo para o novo ou será que está vendendo porque está precisando de liquidez? E é um bom sensor, sabe? Porque o empresário maior, a primeira coisa que ele começa a fazer é dar uma queimada de patrimônio. É aquela mansão que ele estava super bem nos anos 90, ou no início dos anos 2000, e aí ele montou, às vezes ele já está botando para vender porque ele está precisando de liquidez. Isso te bate aquele alerta, porque às vezes você pode trazer uma solução diferente para ele. É um negócio simples de você pegar e achar e montar e desmontar? Não. Mas é um negócio grande, né? Então que vale aquela, sabe, 2 horinhas que às vezes uma vez na semana você senta e dá uma penteada, uma pesquisada, uma pensada para poder achar possíveis pessoas, para começar a fazer esse movimento que eu tenho certeza que já pega e dá uma andadinha aí. Estão perguntando aqui, a partir de qual metragem que vocês trabalham? Vai depender muito do público, esse player, o que ele quer. Hoje, farmácias, a gente tem que começar acima de 150 metros quadrados, tá? Normalmente, hoje, uma farmácia, hoje ela trabalha com 150 e 250, tá? Hoje é um mínimo de farmácia, tá? Mas vai ter agências de correios, hoje a gente trabalha de 700 a 1.000 metros quadrados, até grandes pavilhões, tá? De 5, 10, 50 mil metros quadrados. E certo? Banco está construindo ou o banco só está entregando? O banco agora começou a entregar metragem, né? Cara, alguns players de bancos aí a gente tem medo de negociar. Inclusive a gente não traz para dentro do nosso... Até porque a gente analisa, tá? Não está se preocupado somente em compra e venda do imóvel, tá? Tentar vender um produto, tá? E colocar, sei lá, uma bomba na mão de um cliente nosso. O cliente, depois aí não adianta. Exatamente. Tá? Então a gente faz uma análise, né? Então hoje, sem medo de vender Caixa Econômica Federal, porque é um player hoje, como ele tem o braço social deles, tá? Por exemplo, hoje a gente trabalha numa das caixas que eu tenho em conta, o meu gerente lá, ele coloca de 150 a 200 contas novas todos os meses, somente em cima do Minha Casa Minha Vida, onde eles cobram, sei lá, R$45 por mês de taxa de administração do dinheiro. Tu imagina, ele faz vezes 360 meses, tu imagina, então está crescendo isso aqui. Bancos, principalmente aqui no Sul, onde o cooperativismo é muito forte, tá? Então está se crescendo bastante, tem o Cicobi, tem o Sicredi. O Cicobi está crescendo muito no Brasil inteiro, né? Então ainda exatamente. Está crescendo, né? O Fábio Silveira está me perguntando aqui, precisa constar no contrato uma cláusula de sublocação? Grande parte deles sim, tá? Porque na realidade uma farmácia, por exemplo, ela subloca uma gôndola, certo? Então tem que fazer parte disso aqui.
Tá? A grande maioria deles já deixa a abertura para isso aí. Já deixa Tá? montado, né? Não dá para deixar Se ele quer vender se ele quer vender algum produto que não está dentro do ramo de atividade social dele, né? Então ele tem que trazer uma outra empresa. Eu já tive clínica médica e eu negociava até isso. Eu já deixava pronto para sublocar dentro da clínica médica, porque a gente fazia consultório desse jeito assim também. Nós fizemos aqui, tá? Tem uma grife que a gente faz, tá? A clínica médica popular, tá? Onde a gente faz. Nós fizemos um imóvel, tá? Montamos toda a instalação e daí locamos para esse grupo de médicos, né, que subloca aí. Tá? Tem médico hoje fazendo 50, 60 consultas diárias, né? Sim, então, é um bom monstro. É um mercado. Exatamente. A gente normalmente coloca. Eu só estou aqui falando de imóvel porque eu investi mal na sociedade que eu fiz lá nas clínicas. Senão eu tava brigando com os médicos lá até hoje também. Cara, isso eu deixo para eles brigar. Na realidade, a gente fica só com os imóveis, né? Claro, deixa eles lá. Me conta, e aí, há 2 meses atrás você realmente entrou para o Máquina de Vendas. Como foi que você me conheceu? Cara, tu apareceu na minha timeline, tá? E eu comecei a escutar, a ver, eu te busquei no Instagram e comecei a ver a metodologia que tu colocaste, tá? Me identifiquei muito, tá? Principalmente por tu já ser um empresário que já passou por várias etapas, tá? Diferente dos outros aí, que na realidade eu não sei se foram corretores, tá? Os famosos coaches, né? Então, que nunca testaram esse modelo eles mesmos. É muito fácil tu dizer para as outras pessoas isso não deu certo, ou o cara não implantou direito, dessa forma. E tu sempre testou esse modelo então foi onde eu me identifiquei. Tá? Fiz minha inscrição, tá? Uma das coisas que eu acabei ganhando, sendo um dos primeiros a fazer a inscrição, eu ganhei uma mentoria do Fábio, tá? Que é excelente. Vou fazer jabá disso aí também, ó. A gente vai abrir inscrições agora no final do mês e tem sempre isso. Os 40 primeiros que entram para uma turma nova da comunidade do Corretor Máquina de Vendas ganham uma consultoria comigo, tá? É excelente, cara. Eu acho que é um divisor de águas, tá? Para quem está iniciando, ou mesmo para quem é macaco velho, tá? Tem muitos vícios, tá? Então o Fábio traz uma metodologia bastante diferenciada e dinâmica, né? Que esse nosso mercado hoje ele está muito dinâmico, tá? Aquele cara que tinha aquelas técnicas do passado, hoje ele tem que se reinventar, porque o mercado, o produto, né? Na realidade está mudando. E o que você já mudou aí dentro da Bem Local hoje? Eu criei uma secretaria de vendas, tá? Que hoje 90% das coisas filtra já para nós. Criei uma metodologia de publicidade, tanto Facebook, tudo. A gente está implantando o robô do WhatsApp, que ganhei também uma licença através do curso, isso aqui, o pessoal está desenvolvendo isso aqui. A gente está indo devagar, até porque a gente está começando a externar esses nossos produtos. A gente tinha um volume não muito pequeno, mas muito centralizado dos nossos investidores, tá? Então agora a gente está exportação maior, né? Exatamente, até porque a gente está precisando captar. Hoje eu não tenho produto, tá? Eu tenho uma demanda reprimida, tá? Se tu tiver produto aí de 600 mil até 1 milhão, a gente não tem esse produto local. Tem um grande galpão no município de Taboão da Serra. Tem gente perguntando aqui também se vocês compram grandes terrenos. Então... Hoje, na realidade, nós até compramos, tá? Mas somente com a demanda locatícia. Tá? Só porque hoje tu tem tanto... né? Exatamente. E o que nós compramos e comercializamos, né? Produtos bem locados. Ele tem que ter já um inquilino, né? Então não adianta tu ter um imóvel lá que pode ser excelente, mas se ele não está locado, para nós ele se torna um passivo em vez de um ativo, né? Então a gente quer, hoje o perfil do nosso investidor, ele quer comprar hoje e o mês que vem ele quer estar recebendo aluguel. Qual o percentual interessante para os seus investidores? Eu imagino que esteja falando de rentabilidade, né? A partir de quando que é o break-even aí que o cara fala, pô, agora tá massa. Isso mudou, né? Porque o break-even está muito atrelado, eu acho, à taxa de juros do momento, né? Se o cara falava assim, não, menos de 10%, pra quê, né? Eu vou pro banco. Mas agora, com essa taxa, quanto que tá hoje? O que você fala assim, pô, o cara já namora. Vamos lá, nos derrubaram, mas nos levantamos de novo, certo? O break-even hoje vai depender muito do imóvel, né, da localização, porque hoje tu pega esses grandes players, tá? Na realidade, tu não tem uma taxa de retorno excelente, tá? Mas tu tem uma valorização do imóvel. O imóvel normalmente vale muito mais porque
grande parte desses imóveis que a gente faz a construção, a gente entrega, na realidade, uma carcaça, certo? E daí vem este player e ele acaba recheando este imóvel, né? Então ele acaba... Vamos evitar o francês aqui, vamos falar em bom português para a galera, porque às vezes eu também fico aqui falando muito termozinho técnico. Vamos começar a botar um pouquinho mais nome nos bois aqui, Odoni. O cara vai lá e constrói, por exemplo, sei lá, uma farmácia. O custo de aquisição do terreno mais o custo de construção, me fala aí, uma média aí, 300, 400, 500, 1 milhão? Hoje gira em torno de 1.500 a R$2.000 o metro quadrado, né? Uma farmácia. Quanto é a metragem disso? Hoje de 250 a 500 metros quadrados, tá? Mais o custo do imóvel. De quase $500 mil, uma unidadezinha aí normal. E daí mais o custo do terreno. Isso, certo? Eu ia falar isso só de construção, de construtivo, né? Mais o terreno. Nesses 2.000, tá? Na realidade, a gente entrega parede, certo? Telhado e piso, tá? Mas aí vem a farmácia, faz todo o layout deles, tá? Então eles colocam cortinas motorizadas, ele coloca... Quadro elétrico, tudo é deles? Piso, tudo é deles? Tudo é deles. Tudo deles. Tudo, fachada, tá? Então, não sei o que e tal, graminha tá? Lá fora, calçadinha, é você que entrega ou eles? Eles finalizam tudo? Não, o básico do básico. Vai depender muito do tipo de contrato, mas normalmente esse aqui... Empresa vermelha, que vai pintar na frente de vermelho, vai botar a marca, vai botar o pirulito lá na frente, esse tipo de coisa. Até a grama deve ser... Eu já vi eles trazendo aqui em Goiânia, por exemplo, eu gosto muito de construção. Exatamente. Eu gosto muito de construção, tá, gente? E eu construo loja há quase 20 anos. Então, por exemplo, tanto que se vocês verem as minhas aulas ou verem os meus vídeos, eu nunca falo tô na imobiliária, eu falo tô na loja. Então, cara, eu sou varejista. Tem uma coisa que é muito engraçada, que o pessoal às vezes fica muito perguntando assim pra gente, né? Só devagar, né? A galera tá entrando um pouquinho, mas muita gente fica assim com a gente. Fábio, como é que eu faço no Instagram para as pessoas me verem, né? E tal. Eu falo, cara... Olha, até faço um pouco isso aqui no Instagram, porque a questão do corretor máquina de vendas que precisa de um pouco mais de exposição da minha imagem, né? Mas dentro da imobiliária, eu não sou... A imobiliária não é igual um médico, um advogado. O corretor tem que entender que ele é um pouco diferente, porque a gente, por mais que seja profissional liberal, não é igual o médico ou advogado, que o médico ou advogado ele vende ele. O corretor ele vende o imóvel. Então, a imobiliária, a gente é varejista, né? Então, do mesmo jeito que eu já tive, que eu vou ter que fazer conta lá, uma farmácia para entender varejo, produto, o corretor ele também tem que entender um pouquinho disso. Então, para mim aqui, cara, o que eu faço é botar imóvel para vender. Então, eu sou varejista. Então, para mim, o que eu tenho? Eu tenho loja. Então, eu já construo loja há muitos anos. Então, eu sempre acompanho, vejo aí galera montando farmácia, supermercado, essas coisas, e eu sempre estou dentro, porque eu sempre contratei muito isso aí também. Tá, aí você vai lá, construiu a casca, e o cara você entregou a R$2.000 o metro quadrado. Então, vamos falar aí num número hipotético aí, custou $500 mil para construir isso daí, mais o terreno que está embaixo. Terreno aí, vamos falar uma cidade média de interior aí do Rio Grande do Sul, tá dando o que o metro? Tu vai pagar um terreno na faixa entre 500 e R$1.000, 1 milhão, certo? Um terreno dele. Entre 500 e 1 milhão, né? Vai ter um investimento de 1,5 milhão a 2. Você vai botar um milhão e meio a 2, beleza. Aí, o que vai valorizar? Porque terra não vai valorizar, o terreno vai valorizar com o tempo só, né? Mas a qualidade dessa obra, porque daí tu vai entrar esse player, né? E daí ele vai colocar toda a qualidade que ele usa no empreendimento dele, que na realidade ele vai deixar para ti, né? Ele vai acabar qualificando o teu imóvel. Mas se você faz um contrato de 10 anos, eu não vou ter... 10 anos eu não tenho perca, não tem a desvalorização, né? 100% não disso? Eu digo assim, por exemplo, eu digo assim, eu faço conta, por exemplo, aqui ó, eu estou aqui na nossa unidade, ok? Eu tive que fazer adequações, eu não sou o proprietário da loja onde eu estou. Com essa taxa de juros eu estou até pensando em virar, mas para mim nunca valeu a pena imobilizar desse jeito. Eu quando invisto no imobiliário, eu prefiro imóveis menores, coisas eu sei que eu tenho mais liquidez, que dá para fazer jogadinha mais rápida também e tal. Mas enfim, aí aqui a loja, por exemplo, não é minha, ela é alugada. Eu fiz benfeitorias, então, a gente tem,
tá vendo? Aqui é uma sala de reuniões, então eu tenho que fechar isso aqui, piso, não sei o que e tal. Eu tenho um contrato aqui. Luminária, luminária. Pá, eu tenho um contrato de 5 anos aqui. Aí, por exemplo, aqui na época que eu entrei, sei lá, eu gastei aqui tipo R$200 mil para botar do jeito aí, né? Talvez que tinha mobiliário no meio desses 200 mil, talvez um pouco menos. Imagina uns, sei lá, uns 150 de adequações aí, propriamente dito. Só que na minha conta, como é que eu fiz conta de investimento? Eu fiz conta assim, cara, esses 150 mil vai para o Papa em 5 anos. Então eu dividi o contrato de 5 anos, os 150 mil, e eu já falo assim, cara, isso aí é perda total. A conta tem que fechar para mim. 200 tu dilui em 60 meses. Dilui em 60 meses, acabou. Mas eu também considero que não é tão grande assim a valorização que o próprio proprietário vai ter, porque tudo vai ter muito desgaste. Entendeu? Então, até na parte tributária eu vou abatendo a desvalorização de imobiliário e de tudo mais aí nesse período. O cara, quando pega lá, sei lá, saiu a farmácia vermelha, porque, cara, o piso vai estar zoado. O forro provavelmente já vai estar meio pá. Ele ainda conta contabilmente e mesmo na prática ainda tem um valor maior no imóvel do que tinha originalmente quando era só casca? Com certeza, até porque, na realidade, nesse período todo, tu teve uma valorização do imóvel em cima do teu inquilino, né? Na realidade, ele acabou qualificando esse teu imóvel, tá? Então, isso aqui tu não aperta. Pode ter uma desvalorização física do produto, tá? Mas monetária não, porque ele acabou vendendo, tá? Ele criou um ponto. Lá, como se fosse fundo de comércio. Ele cria fundo de comércio. Exatamente. Tá? Então, se ele saiu, por exemplo, aqui se saiu uma desses players aqui em Porto Alegre, uma grande essa azul, tá? Do falar outra, tem uma outra azul aqui. Se sair, entra uma outra. Claro, entendi. Saiu o azul, no dia seguinte o verde quer entrar, né? Porque fez o ponto, né? Exatamente. E ele acaba pagando até mais caro do que a outra. Claro, tá? Porque a outra fez. Não pagou tão caro. A outra fez o ponto, claro. E a outra, porque além de fazer o ponto, ela fez todo o investimento inicial, porque tu entregou na carcaça, certo? Entendi. Mesmo que ela tenha que trocar um pisinho, alguma coisa assim, tem muita coisa que que dá para aproveitar ali já, né? Elétrica, exatamente. Coisa assim. Então o mercado enxerga diferente. Ali sempre foi uma farmácia, certo? Então ele acaba qualificando. Tá? É diferente de tu pegar um imóvel que hoje era, sei lá, um salão de beleza, tá? Ele ficou ali 1 ano, tá? Não deu certo, quebrou, daí ficou 4, 5 meses com ele vazio, entrou, sei lá, uma barbearia, e ao longo de 5 anos tu passou 3, 4 inquilinos ali. Claro. E digamos, desses 3, 4, 3 quebraram, tá? E ficaram devendo, e na realidade tu tem um sapo enterrado no teu imóvel. Tá? Então, em vez de qualificar o teu imóvel, tu denegriu ele, certo? Tá? Tu depreciou porque nada dá certo ali, então tu não consegue mais voltar. Então é isso que esse player ele representa, né? Em termos de qualificação do teu imóvel. Legal. Então, estão perguntando aqui como é que funcionam as parcerias. Quantos que ganha o corretor parceiro aí trabalhando contigo? A gente tem uma regra geral, tá? O corretor agenciador que nos traz o produto, tá? Ele ganha 20% da comissão. Nós não estamos falando de comissão. Esses produtos a gente não trabalha 6%, 8%. Na realidade, a gente trabalha mais ou menos o que o mercado aceita dentro daquilo ali. Certo? Em cima de ganho. Então, se a gente conseguir ganhar 10% numa operação, o agenciador ele vai ganhar 20% disso aqui. Entendi. Se ele tiver esse agenciador, esse AG, ele for exclusivo, ele vai ganhar 25%. E o corretor que vai comprar, que vai trazer o cliente que vai comprar esse produto, tá? Ele vai ganhar 50%. Nós sempre valorizamos muito o corretor que está trazendo dinheiro. Que é basicamente a mesma estrutura do imóvel. Aqui, por exemplo, o corretor que vende, que faz parte dentro da minha equipe, ganha 40% da comissão. O corretor parceiro de mercado, que não faz parte da minha equipe, ou seja, que não pega o cliente que eu entreguei para ele, que já traz o cliente trabalhado, eu pago 50%. Agora, eu sou competitivo. Agora, na captação, eu pago 10%. Eu nem pago 20%, porque... Mas é que daí a captação ela é tua, né? Sim, muitas vezes ela é minha. Hoje não. Hoje eu pego muito captador externo, né? Porque eu prefiro trabalhar com uma estrutura mais enxuta. Claro. A gente trabalha com muito porque também a estrutura de custos é diferente de você fazer operações grandes assim e da nossa operação do varejinho menor, né? O meu ticket é 300 mil, 350 mil. Então, obviamente, e o meu impacto de custos é muito maior, né? Aqui
aqui começa o mês já devendo 75 pontos, né? Assim, olha que eu tenho uma unidade só, entendeu? Então... É que o nosso agenciador ele é diferente. Normalmente ele é o corretor. Esses grandes clientes, tá, investidores, tá, normalmente ele tem 1 ou 2 corretores que trabalham praticamente só com ele. Sim, certo? entendi. Então, na verdade, eu não posso pegar e botar um funcionário meu, ficar ligando para investidores, tu tem alguma coisa de imóvel locado para vender? Eu não vou conseguir nem chegar nesse cliente, sim, certo? Chega. Então, eu preciso pagar bem, tá, para ter esse produto, tá? Então, graças a Deus, a gente tem feito bastante volume, tá, sendo muito positivo, né, essas vendas, principalmente nesse período, né? Para ter uma ideia, a gente hoje tem imóveis dentro de shopping, tá, com matrículas apartadas, coisas que a gente nunca se imaginou, e esse produto hoje está à venda, tá, num inquilino desde 1983. Eu sei quem tem, a C&A tem. A C&A entrou em todos os malls que ela entrou no início, ela tinha matrícula apartada. Sempre teve, ela não entrava. Mas ela é uma, 2, né, que tem isso aí antigo, né? Exatamente. Esses grandes, na realidade, são as lojas âncoras, né? Sim, são os âncoras. Eu já vi, por exemplo, o Tokstok comprando âncora que era da Mesbla, coisa desse gênero. Mas é tudo contrato velho. Aquele que vale ouro, né? Exatamente. Então, se trabalha basicamente isso aí. Isso aí tu não vai conseguir pegar alguém ligando para o cliente. Primeiro, tu não sabe nem quem é o dono desse imóvel, né? Então, aquilo que eu te falei, isso é um relacionamento, né? O corretor, ele tem que se você ficar pegando matrícula, você só vai pegar CNPJ, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. Legal. E bacana, Doni. Gostei muito, cara. O nosso papo foi bem legal aí. Acho que deu pra gente tirar um pouco as dúvidas maiores que a galera tá. Cara, se o cara quiser começar isso? Só para me tirar aí mais uma dúvida. Você acha que alguém que está nos assistindo, que sei lá, que está lá no Nordeste e que tem interesse em começar, ele consegue, como que ele começa a puxar o fio da meada de um lado para o outro? Cara, eu acho que primeiro ele entra em contato conosco, né? A gente forma uma parceria, tá? Porque a gente está aqui para auxiliar. Na realidade, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, tá? Eu preciso de corretores e parceiros saudáveis, né? Claro. Do que gente quebrada, né? O cara saudável vai me trazer dinheiro. Basicamente isso. A gente criou uma outra modalidade também desses imóveis comerciais. Eu acho que a gente tinha comentado até na mentoria, tá? A gente criou um produto fracionado para aquele cliente que não tem um ticket, sei lá, de 500 mil para iniciar. Tá? A gente começou hoje com imóveis nossos fracionados, com cotas a partir de 30 mil, tá? Onde ele vai ser dono de uma fatia do imóvel, de um contrato que está há 15 anos já com garantia desse contrato de locação, tá? Uma taxa de retorno que ele não teria no mercado. Aí. Hoje a gente está ofertando... Hoje existe essa possibilidade de fazer o registro múltiplo, né? Isso melhorou muito, né? Essa possibilidade. Não, mas na realidade a gente permanece com o registro único, que é uma SPE. Sim, tá? digo pela SPE. Né? Então tu é sócio a pessoa fica sócio da SPE. Sócio a Bem Locado continua sendo sócio, ela é o sócio administrador, tá? E daí a gente vende fatias disso aqui e nós garantimos esse aluguel durante todo o tempo de contrato. Legal. E como é que é? Mas quando você está dentro da operação, deixa eu ir para... Gente, eu estou aqui, então eu vou para coisa técnica mesmo, entendeu? Você é majoritário? Você vai ter 51% e só faz do resto ou não? Como é que é? Não. Normalmente a gente fica com uma cota acima de 1%, tá? Para ser o gestor. Tá? Por exemplo, nós pegamos um produto aí de valor agregado 3 milhões e 400, certo? Nós cotizamos ele em 112 cotas de 30 mil, tá? E mais uma cota cada cota dessas correspondente a 0,88% do imóvel da empresa, certo? Aí o cara escolhe quantas cotas quer comprar. Exatamente. Normalmente o pessoal está comprando pacotes, tá? De 4, 6, 8, 10, tá? Porque não, na realidade ele diz que só tem... Então, e a Bem Locado, neste produto, ela tem uma cota de 1,44%. Tá? Então, ela faz toda a gestão, nós garantimos o aluguel, tá? Durante os 15 anos desse contrato. Tá? E a gente também, para iniciar esse projeto, tá? A gente tem 3 pênaltis de arrependimento. Tá? Se o cliente quiser... cair fora. A gente, em um ano, no período entre 12 meses e 13 meses, tá? Ele tem
um lapso de 30 dias, ele resolve querer vender, tá? Nós recompramos a cota pelo mesmo valor que ele pagou. Isso aqui é uma parte importante. Às vezes você está ouvindo aqui, está vendo a gente está meio dando uma viajada, falando com o cliente ali no WhatsApp e outra coisa, e está só ouvindo blá, 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 blá. Mas olha, o Odoni está dando ouro aqui. Gente, você tem que entender quando você está ouvindo um cara que tem muito lastro entregando ouro. Exit, essas possibilidades, essas janelas de saída são a grande sacada, a grande jogada que faz os negócios acontecerem. Eu, Fábio, não boto o meu pezinho em negócio nenhum se eu não tenho uma janela para poder sair. Sabe? Tipo, não, amigo, desculpa a comparação, é tipo boate kiss, você entrar e achar que você vai morrer queimado lá dentro. Hoje eu não entro em canto nenhum que eu não olho como é que eu saio. E essas janelas, já no contrato, já falando assim, olha, eu tenho aqui os pênaltis já bem estabelecidos, você pode vender no primeiro ano com tantos meses e fazer de tal forma. Essas regras bem estabelecidas aumentam e muito a facilidade de você conseguir fechar negócio. Eu estou falando porque se você domina isso como o somebody love disso, cara, todo mundo vira cliente desse treco. Todo mundo, qualquer médico que você conhece, qualquer um que tenha capital, qualquer um que tem dinheiro. Cara, o cara que tem dinheiro, ele tá com um puta problema agora. Porque ele passou anos rentabilizando o dinheiro dele, que dava para ele continuar vivendo de renda sem fazer muita coisa. Agora ele tem um problema, ele tem que fazer esse treco virar. Então todo mundo que tá com dinheiro e que tá estudando, fazendo esses cursos aí na internet de day trade, não sei o quê, cara, metade desses caras vão levar uma tabocadas. Então, você vai achar muita gente. E a parte boa é que a gente não precisa inventar mentira. O cara tem sempre alguém que tem grana e que tem um cunhado que está falando que é para investir em ações, day trade, não sei o que e tal, que está doido para fazer o cara perder o dinheiro. Ele tem aquela desconfiança. Quando você vem e fala, não, meu, ó, isso aí é tudo fumaça. E o cara vai perder dinheiro. Só que isso aqui é real, olha só, é um pessoal com experiência, olha, é imóvel, e você conversa um pouquinho, o cara na hora fala, peraí, como é que é? Me explica direito isso. E eu sei que a gente tem muito a vontade de falar, não, Fábio, isso aí dá meio complicado, né? Meio complicado porque eu tô querendo vender o apartamentinho aqui, para mim me interessa muito mais vender o 3 quartos para ele e falar, não, logo que esse treco aqui vai dar certo. Mas a grande verdade é que se você é um cara que tem mais um gabarito para ter uma conversa desse nível com o cliente, só da conversa o cliente já vai se tratar diferente. Totalmente. Porque eu converso com centenas de corretores. Cara, não chega a 1% alguém que consegue ter um papo desse naipe comigo. De pegar, entender fluxo, entender saída, entender isso. Se você assistir isso aqui e decorar um pouco das palavras, já vai te deixar num nível ou outro de conversa com o cliente. Então, você chegar lá e vir com uma opção diferente, pô, olha, eu tenho aqui uma outra opção para você. Se você não vendeu o bem locado, pelo menos você já cacifou com o cliente de falar assim, ó, corretor diferenciado, já falei com uns 10, ninguém tem noção dessas coisas aí não. Vem conversar comigo mais tarde. E aí melhora o relacionamento, né? Com certeza, é bem isso. Isso acabou gerando um volume maior de venda de outros produtos na totalidade. Eu não quero ser sócio, tá? Porque daí tu acaba descobrindo, porque o primeiro cliente diz que ele tem, sei lá, 200, 300 mil para investir. Uhum. Tá? Daí tu oferece isso aqui porque tu não tem outro produto na totalidade. Claro. Tá? Acabou, mas eu gostaria, não queria ter sócio, eu queria ser dono sozinho. Daí tu começa a ofertar produtos, sei lá, de 2 milhões, 3 milhões, daí tu acaba descobrindo que ele tem esse dinheiro. Sim, tá? Era outra coisa que eu ia falar. O cliente, ele mente. Você pergunta quanto que... Exatamente. O corretor fala com o cara, eu nem te conheço, né? Eu nem te conheço. Aí você já vira e fala assim, tem quanto para gastar? O cara já olha assim e fala, lá vem, ó a safadeza aí. E aí quando você já começa a falar, não, isso aqui é legal. O cara fala, não, vamos fechar então. 300 mil, né? Aí ele tá. Aí na hora que você explica, ele vê aquele tanto de contrato, aquele tanto de coisa, ele... Cara, tem alguma coisa maior? Só tenho de 2 milhões aqui agora. Traz lá. Exato. Traz lá. Né? Já ouvi muito isso. E esse produto de fatia, tá, a gente descobriu nesse mercado, aqui no Sul principalmente, se começou a vender muita cota de hotéis, certo? Sim, onde tu tinha uma fatia do hotel, sei lá, tu tinha um quarto de hotel. Sim, certo? Isso foi febre uma época, né? Exatamente, daí tu compra num período ali, só que daí tu tem todo o tempo de gestação desse produto, né? Vai levar 2 anos. Os projetos que eu vi eu achava uma merda, assim, financeiramente falando. A gente até vendeu, tá? Se prometem um ganho aí, sei lá, de 1,2. Agora, em termos de pandemia, quem comprou hotel há 3 anos atrás, em vez de receber aluguel, ele tá pagando taxa de administração. Tá pagando. Tá, então,
Né? O nosso é diferente, tá? Tu não tem o tempo de construção, ele já está construído, ele já está alocado, tu tem um contrato, sei lá, de 20 anos, 10 anos, tá? Vai depender, a gente tem vários produtos para ofertar dentro disso aqui, tá? E ele comprou hoje, tá? Amanhã, mês que vem ele está recebendo aluguel, tá? Então, com a garantia, dentro disso aqui a gente faz dentro de um formato de SPE, onde ele vai pagar 11,33% de imposto, em vez de 27,5%, tá? Então, tudo isso aí, tu começa a ter uma jogada tributária, certo? Uma imobiliária vai cobrar, normalmente, de um imóvel para alocar 10%, nós cobramos 5%, é nisso aí que a gente ganha, certo? E no volume. Tá? O ganho tem e que ser todos volume, eles né? são... Exatamente. Tá? Então, não adianta. A gente abriu isso aqui para o mercado e, graças a Deus, está tendo uma grande aceitação. Em uma semana, a gente vendeu a metade das cotas. O Fábio está me perguntando aqui como se fosse cota de um fundo imobiliário, mas não é FII isso aí, né? Porque não, é pela SPE, não, né? Porque o FII ele é regulamentado CVM, né? Você tem que pegar, aprovar o fundo e tal. O FII, eu acho que... Eu nunca peguei estrutura jurídica disso daí, mas eu acho que o fundo imobiliário ele tá mais vinculado com a parte da CVM, propriamente dito, do que a parte imobiliária, porque ele pode tirar, vender, comprar os imóveis do jeito que ele achar melhor lá, né? Se você entender mais disso daí, e eu estiver falando bobagem, eu até peço desculpas. Eu nunca entrei muito nessa parte jurídica. Mas o que eu entendo é que o que você está fazendo só é a venda da cota da SPE, né? Exatamente. Porque num fundo imobiliário, na realidade, tu nunca vai ver a matrícula do imóvel. Sim, não é o imóvel, certo? Uhum. Na realidade, é a SCP por trás, né? Na realidade, é o recebível. Sim, é o recebível, Não, o patrimônio deles, porque eu acho que o patrimônio deles também é auditado CVM e tudo mais, né? Mas... Não, isso sim, mas tu não tem a totalidade daquele imóvel, claro, né? O fundo não tem a totalidade do imóvel. Tu não sabe, tu não tem o contrato de locação. Sim, e eu não tenho autonomia para determinar nada também, né? Tipo, não vende, não compra. Quem manda soltar e manda prender lá é só o fundo, né? Você tem que rezar para que o cara faça direito, né? Tu compra, sei lá, uma cota de um fundo. A gente teve vários clientes que compraram uma cota de, sei lá, há 6 anos atrás, tá? Ele pagou R$ 97,00 uma cota, tá? Ele recebeu, sei lá, 1,2 ao longo desse período. E vendeu só agora, que hoje vendeu agora. Essa cota valia R$ 52,00. É isso aí. Tá? Então ele perdeu a metade, em vez de ter uma valorização imobiliária, ele teve uma depreciação. Tá? Então não adianta. Então, 1,2 que ele ganhou é 0,6, né? Porque caiu a metade. Claro. Então, são essas jogadas aí que a gente tenta esclarecer muito claro. Esse nosso produto, né, a gente tem, quem quiser depois conhecer o produto pode entrar em contato com nós. O pessoal está perguntando de novo aqui a respeito de taxa de rentabilidade, mas a gente está falando aí, você me falou, em torno de 6, 7 por ano. 0,6. Ano. 0,6, então, o 0,6 vai dar 7,2, né? 7,2 ano, né? 7,2 anos fora inflação, né? Por a inflação, que daí tu vai ter um indexador, certo? E mais a valorização imobiliária. A valorização hoje nosso pior investimento, teoricamente, tá? Mas aí tu tem um cliente player, tá? Uma localização diferenciada, tá? A gente está entregando 6% ao ano. 6%. Nessa realidade de agora, você está falando aí de 3 vezes Selic, né? Fora a correção da inflação, né? Então, é que a gente ficou muito mal acostumado, né? Com rentabilidade alta, então, dinheiro parado. Hoje em dia, se o cara não trabalhar, não vai ter, né? Exatamente. Então, a gente apresenta sempre... é muito didático esse nosso produto. A gente apresenta quando entrega, tanto o material de divulgação, quanto o material depois pronto de contratos, né? Toda ela parte ela é auditada, entrega-se toda a cópia da matrícula autenticada, tu entrega uma cópia do contrato social, uma cópia do contrato de locação, o último comprovante de aluguel para comprovar que está sendo entregue aquele valor, tá? Então, tudo muito bem claro, né? Além do contrato da SCP... E pro cliente é legal, né? Pô, o cara vai lá no final de semana comprar um remédio lá e ainda vira, o cara fala assim, tá vendo isso aqui? Dono da farmácia, pô. Isso é meu. É meu. Isso é meu. É meu. Tem endereço, né? Exatamente. Sabe aquela plaquinha que a farmácia bota na porta, assim? Estacionamento exclusivo para clientes em uso. O cara para o carro e fala assim, não enche o saco que é meu? Legal.
Bacana. Ó, então, se a galera quiser pegar o material, se o pessoal tiver imóveis que eles acham que tem um grande potencial, ou se tiver cliente investidor, procura aí Bem Locado no Instagram, no Facebook, ou dá uma googlada aí, vai achar o site da Bem Locado também. Fala com o Odoni, fala que é